uma onda harmônica não pode representar de forma conveniente uma partícula material como o elétron. E o motivo é bem simples. Imagine um elétron que trafega no interior de um tubo de imagem de televisão. Você sabe como é que ele funciona, né? O elétron é ejetado pelo cátodo e ele trafega no interior do tubo até se chocar contra a tela, que tem um material fosforescente. Quando ele se choca com a tela, ele provoca uma luminosidade e é isso que vai compor a imagem. Então, o elétron, que é uma partícula quântica, ele trafega do cátodo até a tela da televisão. Se eu representar o elétron por uma onda senoidal é uma coisa que tem tamanho infinito, que tem duração infinita. Eu estaria dizendo que o elétron tem probabilidade, ou densidade de probabilidade igual de estar em qualquer lugar do espaço, o que não corresponde à situação física que eu estou descrevendo. Não é verdade? Então, para conseguir representar um elétron, eu tenho que manipular um pouco essa representação das ondas de modo a conseguir construir alguma coisa que tenha comportamento oscilatório, mas que ao mesmo tempo esteja localizada no tempo e no espaço. E esse é um truque que a gente sabe fazer. O resultado de realizar esse truque é o que nós chamamos de um pacote de ondas, ou pulso de onda. Na verdade, você já viu uma coisa similar a essa quando você estudou lá na física básica o fenômeno do batimento. O fenômeno do batimento acontece quando você faz duas ondas de frequência muito próximas se superporem. Quem quer que toque violão tem facilidade de visualizar esse fenômeno. Se você pega um processo de afinação muito usado no violão, é você ficar examinando os batimentos que você provoca entre duas cordas, né? Eu tenho duas ondas de frequências próximas. Eu vou escrever, e essas duas ondas, ômega 1 e ômega 2, são frequências próximas. E eu vou escrever o resultado da superposição das duas. Ora, na aula passada nós relembramos uma identidade trigonométrica importante na manipulação de ondas senoidais, né? Este argumento aqui, ômega 1 mais ômega 2 sobre 2, é a frequência média. Eu somo as duas frequências e divido por 2. A frequência média. Quando as duas frequências são muito próximas, a frequência média é praticamente igual a cada uma delas, né? Eu vou botar aqui frequência média. Essa diferença aqui, eu vou chamar, isso aqui eu vou chamar de 2 vezes ômega de batimento. O motivo desse fator 2 aí vai ficar claro já já. Quando eu represento esse resultado, o que acontece é uma coisa assim. Aqui você tem o que eu chamo de uma envoltória. Essa envoltória é dada pelo cosseno, que tem uma frequência baixa, tá vendo? É baixa porque é a diferença de duas frequências bem próximas. E o que está dentro tem uma frequência alta, que é a média das duas frequências. Observe que uma onda, um ciclo completo da envoltória tem 2 desses ciclos de batimento aqui, por isso que eu botei o fator 2, tá vendo? Se eu pegar um ciclo qualquer desses, isso aqui, por exemplo, se eu conseguir representar ou produzir uma coisa como essas, sem ter a sucessão que aparece no batimento, ou seja, se eu conseguir construir um objeto que seja assim, ó, eu vou ter conseguido a proeza de utilizar um fenômeno ondulatório para representar alguma coisa que está localizada no tempo e no espaço. Tá certo? Localizada dentro de uma certa região, claro, mas não está espalhado pelo espaço inteiro. Então, esse é uma espécie de compromisso, né? Eu utilizo a matemática, a ferramenta das ondas, para construir alguma coisa que oscila e também está localizada. Claro que ela oscila por causa daquela componente ômega 1 mais ômega 2, ômega médio, que aparece aqui no meio, e está localizado por causa dessa diferença, dessa faixa de frequências que está sendo usada na superposição. Eu consigo o batimento quando eu faço a interferência entre ondas de frequência angular ômega 1 e ômega 2, a superposição de ondas de frequência angular ômega 1 e ômega 2, e essas estão associadas a frequências F1 e F2. Então eu vou dizer que eu tenho aqui algo que é proporcional a ΔF, a diferença de frequências. E eu vou dizer que a frequência de batimento, ela é proporcional a esse ΔF. Ora, se eu tenho uma coisa cuja frequência é dado por essa expressão,
eu sei que isso também vai ter um período. O período associado a uma frequência é o inverso dessa frequência. Então eu tenho o período de duração deste pacote, o tempo de duração dele, que é o inverso dessa frequência. E esse tempo de duração dele, imagina que isso aqui está andando, né? O tempo de duração dele é o tempo que ele leva para passar numa determinada posição do espaço. Então eu estou aqui numa posição do espaço, lá vem um pacote de ondas se aproximando de mim, a frente do pacote de ondas me alcança, daqui a pouco o final do pacote de ondas me alcança, ele levou um certo tempo ΔT para passar pela minha posição. Esse tempo ΔT está associado a esse período, é isso que está aqui. Vou chamar isso assim. E aí, se você substituir aqui o ΔF pela frequência de batimento, você tem o seguinte resultado, que quando eu faço a superposição de duas ondas de frequências próximas, a faixa de frequências, a diferença entre as frequências que estão sendo superpostas, multiplicado pelo tempo de duração dessa figura, desse pacote, isso aqui dá 1. Se eu pegar, por exemplo, frequências mais distantes, se eu aumentar o valor de ΔF, então o ΔT vai diminuir. Né? Ao contrário, se eu diminuir o intervalo entre ΔFs, então o ΔT vai aumentar. Sempre que eu tiver, então, superposição de várias frequências produzindo o que eu estou chamando de um pacote ou um pulso de onda, eu vou ter uma região, uma faixa de frequências onde estão as ondas que estão sendo superpostas. E eu vou poder definir a duração de um pulso. E o produto da faixa de frequências pela duração do pulso vai ser da ordem 1. Aqui eu digo da ordem 1 porque eu posso definir de maneira mais precisa o que eu chamo de duração, o que eu chamo de faixa de frequências. Por enquanto eu estou usando uma linguagem bastante simplista, só para provocar em você a sensação de que esse produto tem que ter um valor pequeno, um valor da ordem da unidade. E o que isso provoca em termos de consequência, quando a gente está pensando assim, ó, eu quero fazer propagar um pulso, um pacote de ondas, que é a letra A. A letra A está indo para você como um pacote, tá vendo? Ela não é A, isso seria uma onda de duração indefinida. A, um pacote que chegou até você. Esse pacote foi formado porque eu consigo fazer uma superposição de frequências e com isso montar um pacote de ondas de duração finita. Portanto, ele tem uma faixa de frequências que foram superpostas para gerá-lo. Você poderia pensar no mesma coisa com relação à propagação de sinais eletromagnéticos. Por exemplo, quando você ouve uma estação de rádio, imagine uma estação de rádio que emite na frequência de 10 MHz, é uma estação de ondas curtas de 10 MHz. Se ela está emitindo na frequência de 10 MHz, qual é o período associado a essa frequência? O período associado a ela é o inverso disso, né? 1 sobre 10 MHz. Então aqui fica 1 sobre 10 a 7, 10 a menos 7 segundos, né? 1/10 de microsegundo. Agora, eu vou querer usar a frequência de emissão dessa rádio para produzir a propagação de um pulso cuja duração 0,8 microsegundos. Observe que esse pulso, a gente concluiu que o período associado a essa frequência é 0,1 microsegundos, né? Então esse pulso ele dura 8 períodos dessa onda, né? Muito bem, se eu quero que esse pulso tenha a duração de 0,8 microsegundos, isso aqui é o ΔT associado a esse pulso, como eu quero um pulso de duração finita, eu sei que eu vou ter que montá-lo superpondo várias frequências. Então, na verdade, quando eu digo que a rádio emite na frequência de 10 MHz, isso no fundo tem uma certa mentira associada a isso, né? É 10 MHz em média, porque para ela poder montar pacotes e veicular informações que têm começo, meio e fim, ela tem que superpor várias ondas. Só que essas ondas têm frequências próximas a 10 MHz. 10 MHz funciona como uma média dessas frequências todas. Vamos ver qual é a faixa de frequências que ela tem que ser capaz de transmitir. É simples, porque o produto da faixa de frequências pela duração do pulso tem que dar 1. Então a faixa de frequências que ela tem que transmitir tem que ser igual a 1 sobre a duração do pulso. Como a duração do pulso é 8 vezes esse período, posso escrever isso assim, 1 sobre 8 vezes o período,
1 sobre o período é a frequência dela, né? Então isso aqui é a frequência de emissão sobre 8. Né? Então ela tem que ser capaz de emitir em frequências que são 10 MHz e 10 MHz mais ou menos a metade disso, para que a faixa de frequências seja f sobre 8. Se você pegar f sobre 16, que é a metade disso, 0,625 MHz, e, portanto, se uma rádio é sintonizada na frequência de 10 MHz, e se ela quer ser capaz de produzir pulsos com duração de 0,8 microsegundos, ela tem que ser capaz de emitir radiação que esteja na seguinte faixa de frequências, entre 9,375 e 10,625 MHz. Esta faixa, que é uma faixa que é o dobro desse tamanho aqui, é f sobre 8, nós chamamos a isso aqui de largura de banda de emissão. Então eu digo, uma rádio, para ser capaz de veicular pulso com aquela duração, tem que ter uma largura de banda de 1,250 MHz. Essa tem que ser a largura de banda dela. Você veja que se eu quero propagar informação usando pacotes de onda, para propagar muita informação, eu tenho que ter pulsos de muito curta duração. Quanto menor for a duração do pulso, mais pulsos eu consigo mandar por unidade de tempo, não é verdade? Então, se eu quero propagar informação com rapidez, significa mandar muitos pulsos por unidade de tempo. Mandar muitos pulsos por unidade de tempo significa que a duração de cada pulso é pequena. Legal? Se a duração de um pulso é pequena, eu tenho que ter uma faixa de frequências grande. Eu tenho que ter uma largura de banda grande. Eu estou falando de propagação de sinais eletromagnéticos, mas lembre, eu posso estar falando, por exemplo, de propagação de pulsos ou pacotes de luz, fótons. Eu posso estar falando de propagação de sinais digitais, bits. Então, se eu quero ser capaz de propagar, ou de emitir, ou de fazer trafegar muitos bits, eu tenho que ter pulsos muito curtos, quanto mais curtos melhor, e para ter pulsos curtos eu tenho que ter uma largura de banda grande, uma banda larga. Para que eu estou falando isso? Isso aqui, na verdade, não é mecânica quântica, mas eu quis aproveitar, a gente vai ter que falar disso quando falar dos pacotes de onda quântico, para também me referir a alguma coisa que faz parte do nosso cotidiano. Na verdade, para que a gente consiga ter uma internet eficaz, é necessário que a gente tenha meios de propagação que suportem larguras de banda grandes, que suportem bandas largas. O meio material no qual a gente consegue atualmente a maior largura de banda é a fibra ótica. Numa fibra ótica, nós conseguimos, com tecnologia recente, nós conseguimos larguras de banda que são maiores do que 1 GHz, 1 GHz, acho que vocês falam assim, né? Isso significa que nós podemos transmitir pulsos que têm a duração, que é o inverso disso aqui. Então isso aqui dá da ordem de 10 a menos 9 segundos, 1 nanosegundo. Então a gente tem pulsos de 1 nanosegundo. Quem tiver conexão banda larga em casa, você tem lá a conexão banda larga numa certa velocidade. A velocidade é dada em que unidades mesmo? Megabytes por segundo. 1 byte tem 8 bits, cada bit é um pulso. Então a brincadeira para casa é você fazer o seguinte, é descobrir qual é a largura de banda que você está usando.